No que se refere aos conceitos de dados estruturados e não estruturados, julgue o próximo item. Os dados estruturados diferenciam-se dos dados não estruturados pela rigidez em seu formato e pelo fato de poderem ser armazenados em campos de tabelas de um banco de dados relacional. Certo ou errado? Vem comigo para a gente estudar isso. Pessoal, quando a gente fala sobre dados, é claro que a gente separa em alguns critérios. Por exemplo, dados estruturados e dados não estruturados. Os dados chamados de estruturados, eles são organizados em linhas e colunas, em um formato definido de forma bem rígida, de modo que os aplicativos possam recuperar e processar eles com eficiência. Esse é o entendimento dos dados estruturados. E é muito importante saber que quando a gente fala sobre bancos de dados, é fácil identificar os dados estruturados, porque são aqueles que a gente pode colocar de forma bem fácil dentro de tabelas de bancos de dados relacionais, lá descritos nos seus campos, com os seus registros. Então, é muito fácil colocar dados estruturados, organizados de forma rígida, organizados lá em linhas, colunas de uma determinada tabela de um banco de dados relacional. Já os dados chamados de não estruturados são aqueles que eles não têm uma estrutura rígida pré-definida, né? Então, seus elementos não podem ser armazenados como linhas, como colunas, sendo, portanto, mais difíceis de consultar e recuperar através de aplicativos empresariais. Esses são os dados não estruturados. Outra coisa importante que a gente precisa comentar aqui é em relação a exemplos de dados não estruturados. Por exemplo, quando eu tenho um contato do cliente que pode ser armazenado de diversas formas, né? Mas vamos imaginar que eu coloquei uma nota autoadesiva, escrevi os dados de um cliente, isso é dado não estruturado. Como é que eu vou botar essa nota autoadesiva? Professor, mas está dentro do computador? Não, estou dizendo uma nota comum. Uma nota comum, é dado, mas não é estruturado. Uma mensagem de e-mail que eu enviei para alguém, como é que eu vou colocar essa mensagem de e-mail, não o cadastro dela, a própria mensagem? Não é fácil colocar lá na forma de linhas e colunas de uma tabela, né? Um cartão de apresentação que eu tenho, como é que eu vou pegar esse cartão e jogar dentro de uma tabela com linhas e colunas? Não estou falando dos dados dele, estou falando do próprio cartão em si, né? Até mesmo arquivos, por exemplo, pegar um arquivo do Word inteirinho com 580 páginas. Como é que eu vou organizar esse arquivo do Word de 580 páginas dentro de um banco de dados com linhas e colunas? Fica difícil. Arquivos de vídeo gerados pelas câmeras de vídeo, esses arquivos de vídeo gerados pelas câmeras de vídeo, isso é dados. Mas como é que eu vou botar esse vídeo dentro de uma tabela com linhas e colunas? Observa, eu não estou falando de o registro que existe esse arquivo de vídeo, não, estou falando do próprio arquivo de vídeo, né? Então, isso são exemplos de dados não estruturados, certo? Hoje disse aí numa pesquisa que os dados não estruturados, eles ocupam mais espaço de armazenamento, já que não tem uma estrutura rígida, né? E eles correspondem a aproximadamente 80% dos dados gerados por uma determinada organização. Essa pesquisa foi feita, por exemplo, pela IBM, que a IBM mesmo diz lá na sua pesquisa, 80% dos dados disponíveis hoje não são estruturados e, portanto, quase invisíveis aos computadores. Então, as empresas hoje estão se beneficiando de somente 20% de tudo que está disponível aí, palavras da IBM. Então, voltando à questão que dizia, os dados estruturados diferenciam-se dos dados não estruturados. Perfeito, mas diferenciam-se por quê? Aí ele vem, pela rigidez de seu formato. Perfeito, estruturados têm uma rigidez de formato. E pelo fato de poderem ser armazenados em campos de tabelas de um banco de dados relacional. Perfeito. Se eles são estruturados, eles têm uma estrutura rígida em linhas e colunas, o que facilita a ideia de cadastrar em tabelas de bancos de dados, em campos de tabelas de bancos de dados relacionais, como descrito aqui na questão. Portanto, vamos marcar como certíssimo essa questão. Valeu, pessoal. Mais uma respondida. Grande abraço. Bons estudos.